para você que já participou de outros eventos da gente, para você que é a primeira vez que está vindo participar. Olha, gente, vocês têm todos um lugar muito especial aqui no meu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Faga Rocha, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, me especializei na psicologia do envelhecimento, então eu só trabalho atendendo pessoas idosas, tanto no consultório, como no Clube Vida Criativa, né? Que, aliás, é, assim, o meu filhote mais amado. Mentira, o Léo é meu filho mais amado. Mas o Clube Vida Criativa é, assim, o meu empreendimento, né? O clube já vai fazer 7 anos. Então, ali a gente tem uma série de turmas que se encontram semanalmente, fazem amizade, saem da rotina e, sobretudo, estimulam muito a sua mente. Porque, afinal de contas, o que nós queremos é envelhecer com a mente boa, né? A gente quer dar conta das coisas nossas no dia a dia. E aí, como a gente sabe que muitos de vocês que chegaram até aqui no nosso Instagram ou pelo nosso Facebook realmente moram longe da cidade onde a gente mora, onde fica o Clube Vida Criativa. Então, a gente, após receber muitas mensagens de vocês, deixa eu colocar aqui, após a gente receber muitas mensagens de vocês, queremos saber se tem esse clube aqui. Olha, a gente recebe semanalmente esse tipo de mensagem, tá? Sabe dizer se tem um clube desse aqui no Rio de Janeiro? Sabe dizer se tem um clube desse aqui no Maranhão, em Recife? Então, assim, gente, como a gente sabe, né, que não dá pra gente estar em todos os lugares presencialmente, hoje em dia, ainda bem que a gente tem essa forma da gente estar aqui, ó, bem juntinho, né? Então, aí tem algumas mensagens para vocês darem uma olhada nas mensagens que a gente recebe, né? Especialmente depois que a gente realizou agora em outubro, dia 15 de outubro, o Longevity Fest, muitas, mas muitas pessoas chegaram e se animaram, né, em ver o nosso evento. Realmente a gente faz tudo com muito carinho e muito respeito, sobretudo, a essa geração prateada, como eu amo chamar. Geração 60 mais, prateados, idosos, tem várias formas, né, da gente poder se referir a quem já passou dos 60 e também a gente já está considerando depois dos 50, né? Que é o meu caso. Antes de ser a psicóloga, a neuropsicóloga, a empresária, né? Eu sou, na verdade, a Vanessa, né? Uma filha, uma mãe, irmã. Então, eu acho que a família da gente, né? A nossa vida pessoal precisa estar em primeiro plano, precisa estar em primeiro lugar, no nosso dia a dia, na forma como a gente se dedica, daquilo que a gente prioriza, né? Na verdade, no nosso dia a dia. Pensando nesse cuidado e em alguns momentos desafiadores que eu vivenciei com os meus pais, que surgiu a ideia, né, de criar o Clube Vida Criativa, tá? Então, meu pai mora em São Paulo, né, nós somos todos de lá, mas a gente mora em Maceió, e meu pai mora em São Paulo, então eu sei e acompanho, né, o processo dele de envelhecimento, que, aliás, é um belo processo de envelhecimento, à distância, né, eu acompanho, mas hoje em dia, basta a gente querer, a gente está a um toque de distância de qualquer pessoa, né? Assim como também a minha mãezinha, né? Eu também acompanho muito o processo de envelhecimento dela. Então, alguns momentos desafiadores, né? No caminhar deles, né? Ela tá com 76, o meu pai tá com 79. Então, a gente sabe que algumas limitações acabam acontecendo, alguns percursos aí, né, no meio do caminho com algumas doenças, aquilo nos mobiliza, né, e aquilo nos chama a atenção. Não é do dia para a noite que a gente percebe que a gente, ou a pessoa que a gente convive, está envelhecendo. Na verdade, a gente envelhece desde o dia que a gente nasce, né? E aí eu tive realmente uma grande ideia, que foi criar um espaço para que as pessoas pudessem, entre si, conviver, socializar, fazer amizades e cuidar da estimulação cognitiva. E aí, quem me conhece e já me segue aqui há algum tempo, sabe que eu faço muito uma comparação com as palavras cruzadas, né? Então, as pessoas às vezes acham que por fazer palavras cruzadas, elas não vão ter problemas de memória, né? Isso é ótimo, façam. Se você faz palavra cruzada, continue fazendo. Mas não é só ela, né? A gente tem N outras habilidades cognitivas, né, no nosso cérebro, para que a gente possa tomar decisão, se planejar, organizar, raciocinar, né? Então, é essencial que a gente estimule de uma forma completa, né, essa maravilha que é o nosso cérebro. Então, se a gente vai deixando ele meio esquecido, meio de lado, pode ter certeza que na hora que a gente precisar, ele também acaba esquecendo da gente, é um bichinho rancoroso. Brincadeiras à parte, a gente sabe que estamos vivendo mais e, portanto, precisamos cuidar para que a gente tenha aí um envelhecimento o melhor possível naquilo que depende, ó, da gente. Quero que vocês escutem aí comigo uns depoimentos de algumas pessoas que fazem parte do Clube Vida Criativa e que eu posso tocar na vida delas todas as semanas, conviver com elas e auxiliar aí nesse processo que a gente está batendo esse papo.
assistir TV, assistir o tempo todinho. Como eu tenho uma TV no quarto, eu ficava mais do tempo assim. Mas aí, eu vou fazer que eu preciso melhorar o eu. Se você monta a memória, você fica mais ativa, fica mais alegre, tem vontade de sair, de conversar. A quarta-feira é um dia que fosse um remédio para mim. Eu tenho hipertensão. Então, todos os dias eu tomo remédio para hipertensão. Então, a quarta-feira é um dia, é um remédio que eu tomo para minha memória, para minha atividade, para minha alegria. Porque além da socialização, do contato com outras pessoas, de novas amizades, tem a parte da memória que ela trabalha muito bem. Muito se fala de política pública para o idoso, mas a prática é bem diferente do que se anuncia. E a Vanessa faz um excelente trabalho, que é melhorar a qualidade de vida e a autoestima do 60 mais, do pós-60. Quando você amplia esse seu olhar e diz, não, mas ainda tem muito o que se fazer. Né? Não é só tomar medicação e esperar a progressão da doença, entendeu? Então eu acho que a Vanessa, o clube, nos encoraja a buscar mais. Fez com que ela tomasse sol, andasse na praia. Ela sempre aproveita tudo que a minha mãe tem a oferecer. Olha aí, Arlene, olha coisa boa. Proporciona almoços, momentos, né, sociais. Quem eu posso, eu divulgo, eu passo, eu propago. Tem outras mãe de amigas minhas que eu já indiquei para o clube e estão frequentando. Então acaba você formando aquela rede, aquela teia, né, aquela coisa boa, assim, de parceria, de pegar na mão, vamos junto, ninguém larga ninguém. Me mostrou que eu preciso prestar mais atenção e eu posso. Então eu estou achando, assim, as atividades, de modo geral, muito produtivas. Até a certo ponto, assim, é enriquecedor, porque você está descobrindo que você ainda pode fazer muita coisa. Eu realmente me senti outra pessoa depois de estar aqui. Para eu sair de casa era muito difícil, sabe? Só saía com aquelas amigas que eu tinha de muito tempo. E agora, o nosso grupo é maravilhoso. Se uma doença, a gente tem cuidado, se preocupa. A Vanessa é uma pessoa especial, muito cuidadosa. Ela faz muito trabalho de memória e a gente precisa. Eu sempre digo aos meus filhos que a coisa que eu mais gosto na vida é almoçar com eles e frequentar a vida criativa. Do conhecer, do querer bem, do carinho, da atenção, da falta de preconceito, da união. Maravilhoso. A Vanessa, eu fiquei considerando ela uma filha. Pense numa pessoa competente e boa. Boa de índole, e determinada, e séria, e preocupada com a velhice, né? De um modo geral. Porque uma coisa é você estar com família, mas outra coisa é você socializar assim, com amigas. Eu aceitei vir para cá porque a gente vê que a Vanessa, ela tem gosto pelo que faz. Bom, então vocês viram aí um pouquinho, né, de algumas queridas aqui do Clube Vida Criativa. São pessoas que eu digo assim, que eu cuido muito no meu dia a dia, e para mim, quando eu ouço alguma delas dizer que está melhorando, que está se sentindo melhor, que afastou a depressão, ali eu vejo que o meu propósito está realmente sendo realizado, então isso me deixa muito, muito feliz. Bom, agora há pouco eu estava falando sobre mitos, verdades sobre envelhecimento, né? Então eu quero já começar a botar vocês aí para trabalhar junto comigo, tá? Eu vou ler aqui uma frase e você escreve aí se você acha que isso é mito ou se você acha que isso é verdade, tá? Então vamos à primeira. Envelhecer é sinônimo de doença. Bota M se for mito, V se você acha que isso é verdade. Idosos não aprendem mais. Mito ou verdade? Autonomia é essencial. Idoso que reclama está sendo teimoso. Já ouviram, gente, alguma dessas frases? Estão se identificando aí? Cada idoso é único. Todos terão demência. Planejamento evita sofrimento. Todo idoso fica esquecido. É melhor não exigir nada dos idosos. Atividade previne declínio. Na velhice, não há mais sexualidade. O apoio emocional da família faz a diferença. Todo idoso fica meio surdo. Mito ou verdade? Envelhecer também traz ganhos. Isso é uma verdade para você? Ou isso é um mito para você? E por último, nunca é tarde para começar a se cuidar. Você acha que isso é mito ou você acha que isso é verdade? Muito bem. Vamos agora conferir o que é mito, o que é verdade? Gente, jamais podemos dizer que envelhecer é sinônimo de doença. Mas até às vezes, brincando, as pessoas falam sobre isso, sabe? Então, mito, envelhecer, de maneira nenhuma, é sinônimo de doença. Idosos não aprendem mais. Esse é um mito, assim, gigantesco, né? É uma baita de uma mentira. Todos os dias a gente pode aprender alguma coisa, basta a gente querer, né? Basta a gente sair um pouquinho da televisão, para que a gente se jogue, né? Para que a gente realmente busque algo novo. A autonomia é essencial, isso é uma mega verdade. Ninguém quer ficar dependendo de ninguém. Quando a gente conversa sobre envelhecimento, algumas pessoas falam que o maior medo delas é depender de alguém, que elas querem continuar autônomas, elas querem continuar indo e vindo, decidindo, né? Cada idoso... pulei uma. Idoso que reclama está sendo teimoso. Opa, é um mito, né, gente? Não é assim. Tem gente teimosa? Tem. Tem gente teimosa em todas as idades. Então, se a gente está reclamando de alguma coisa, é legal que a gente pare para ver realmente o que está rolando, né?
Cada idoso é único, essa é uma baita verdade. Até irmãos não envelhecem da mesma forma, né? Então, é preciso a gente considerar essa diferença que tem entre cada um de nós. E não adianta querer uma receita de bolo, sabe, para fazer para todo mundo. Todos terão demência. Essa é uma frase que me deixa, assim, aborrecida de verdade, porque não, nem todos terão demência, alguns terão demência. E aqueles que tiverem demência, se fizerem estimulação cognitiva, também vão afastar em até 5 anos aí uma piora. Então, a gente precisa saber que existe isso na palma da nossa mão para a gente fazer hoje. Aliás, a gente vai fazer já já. Planejamento evita sofrimento, com certeza, né? Se a gente planeja o nosso envelhecimento, e aí eu quero fazer você pensar um pouquinho aí, como é que você planejou seu envelhecimento? Se não planejou, o que você vai fazer de hoje em diante? Porque sim, quando a gente se planeja, quando a gente se cuida, quando a gente antecipa algumas coisas, sem dúvida, a gente evita muito sofrimento. Todo idoso fica esquecido. Mito, mito. Na correria do dia a dia hoje, até os mais jovens estão esquecidos. A gente está desatento e eu vou mostrar isso para você já já. É melhor não exigir nada dos idosos. Ô, gente, ó, tem muita família por aí, eu entendo, é com cuidado, é querendo tirar algumas coisas da pessoa idosa, achando que está cuidando, tá? Mas não, a gente não pode jogar para o desuso habilidades que a gente ainda dá conta de fazer, tá? Atividade previne declínio. Opa, uma super verdade. Na velhice, não há mais sexualidade. As pessoas acham que só porque a gente envelheceu, a gente não sabe mais o que quer, a gente precisa de ajuda para tudo, a gente não quer mais namorar, a gente não tem mais desejo, o corpo não é mais atraente, e isso tudo é mito. Tudo isso é mito. O apoio emocional da família faz toda a diferença, essa tava facinha, né? A gente sabe que quando alguém que nos ama nos apoia, tudo vai mais leve, né? Todo idoso fica meio surdo. Essa também, assim, essa eu acho que beira a ignorância, sabe? Porque às vezes a gente vê uma pessoa idosa e começa a falar mais alto com ela. Gente, isso é, assim, é você realmente desconsiderar qualquer atitude do outro, né? Deixa que ele fale se ele não tá ouvindo ou não, né? Que tal a gente ouvir um pouco as pessoas ao invés de sair tirando conclusões, né? Envelhecer também traz ganhos, essa sim, eu sou super fã e tenho certeza que sim, é muito melhor a gente estar aqui, vivinho, né, vivenciando tudo que esse mundão tem, do que morrer jovem, né? Então, sim, envelhecer também traz ganhos, se eu decidir que vai ser assim. E nunca é tarde para começar a se cuidar. Muita gente às vezes acha que, porque já estou com 70 e poucos, não devo mais fazer nada, não vai fazer diferença, mas não é bem assim, tá? Nunca é tarde para a gente se cuidar. Quanto antes, claro, melhor. E aí, você gabaritou? Você acertou todas? Tudo que é mito, tudo que é verdade? Diz aí para mim como é que você se saiu, tá? Eu costumo dizer que eu não romantizo o processo de envelhecimento, tá? Existem, sim, muitos desafios no processo. Cada um de nós vai vivenciar alguns deles, né? Outros vão vivenciar muitos deles. Mas, nem tudo precisa a gente se preocupar, tá? Então, algumas coisas que eu quis trazer para vocês, que são alguns sinais de alerta, tá? O primeiro deles, mudanças físicas, né? Preocupantes. O que a gente tem que se preocupar, né? Quando há uma perda de peso acentuada, né? Sem explicação. A gente sabe que algumas questões de dificuldade de locomoção, em alguns casos, tá? Uma pessoa que era super cheirosa, do nada, começou a pular o banho, então aquela falta de cuidado com a higiene pessoal, isso é uma atitude, é uma mudança de comportamento muito drástica. Eu costumo dizer que, assim, tem duas palavras no contexto do envelhecimento que elas mais atrapalham a gente do que ajudam, né? Uma delas é nunca. Eu nunca precisei de ajuda. Eu nunca senti dor assim. A outra é o sempre. Eu sempre dei conta de fazer tudo sozinha. Então, se a gente fala nesse sentido, o nunca e o sempre, eles nos atrapalham muito. Alterações cognitivas, né, e de memória, que a gente realmente precisa estar bem atento. Esquecimentos frequentes. Se há um esquecimento que mudou a tua funcionalidade, está esquecendo muito as contas, os dias que paga as contas, a senha do banco, esse é um tipo de esquecimento que merece ser investigado, tá? Desorientação no tempo e no espaço. O que é isso? Eu não sei que dia é hoje, nem da semana, nem do mês. Eu troco o ano. E aí, dificuldades em tarefas cotidianas,
coisas que eu fazia e não estou mais conseguindo fazer, ou então, gente, mudanças de comportamento, tá? Às vezes a gente acha que algum comprometimento cognitivo, ele só começa por esquecimento, mas não, tá? Muitas vezes ele pode iniciar pela mudança do comportamento. É legal a gente ficar atento, tá? E alguns sinais emocionais e psicológicos que também são sinais de alerta. Isolamento social. Ah, eu sempre fui caseira, Vanessa, eu nunca gostei de sair. Isso é uma coisa, tá? Agora, eu sempre saí, tive amizades, resolvi as coisas com as minhas amigas, gostava de estar em família, e do nada eu resolvo que agora eu quero ficar isolada. Opa, acende aí uma luz laranja no seu painel. Tristeza persistente ou desânimo. Medo excessivo ou desconfiança, tá? Esses são sinais de alerta que a gente também precisa estar atento. Outro tipo de sinal é problema financeiro ou doméstico. Ah, Nessa, todo mundo tem problema financeiro. Não é disso que eu tô falando. Vamos supor que alguém que sempre pagou as contas em dia, gastava somente aquilo que ela podia, e do nada, ela começa a gastar demais, ela para de pagar contas. A gente tem que acender uma baita de uma luz no painel quando isso acontece, tá? Acumular objetos ou lixo dentro de casa. Ok, tem pessoas que têm apego a algumas coisas materiais, tá? Mas sabe aquela pessoa que, não, eu não vou jogar isso, porque pode ser que amanhã eu precise. E aí daqui a pouco ela tem um quarto cheio de coisa. Isso precisa ser investigado, tá? A questão da alimentação inadequada, tá? Assim como a gente entra agora numa parte que é o uso inadequado de medicamentos. Eu esqueço de tomar remédio. Eu sempre esqueci, eu sempre fui essa pessoa. Tudo certo, nada novo. Agora, se eu sempre fui uma pessoa regrada, disciplinada, e passo a esquecer de tomar, e ainda tomo dose errada, tomei, daqui a pouco eu não sei se eu tomei, vou tomar de novo ou vou ficar sem, esse tipo de troca de medicamentos, tá? Acúmulo de receitas médicas que não foram utilizadas, então esse tipo de coisa também precisa e merece a nossa atenção. Quais são, então, os principais erros que as pessoas acabam cometendo ao lidar com pessoas idosas, tá? Primeiro é subestimar a autonomia dos idosos, ignorar sinais de depressão ou isolamento. Não planejar questões financeiras e jurídicas, isso é um grande erro, né? Quando a gente fala em questões jurídicas, a gente está falando, inclusive, da gente perceber, opa, a minha assinatura não está mais a mesma. Quando vai no cartório, o cartório bate e volta e diz que não reconhece aquela assinatura. Opa, a gente não pode, gente, negligenciar esse tipo de coisa, tá? Ou deixar para resolver tudo na nossa vida financeira, jurídica, quando a gente, de repente, precisar, só de última hora, tá? Outro erro é não buscar apoio médico. Gente, hoje em dia, aqui nas redes sociais, tem muita gente palpitando, tem muita gente que nem tem informação para isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente ouve, quem a gente segue, tá? Então, não procurar apoio médico, não arrumar o ambiente onde a gente está vivendo. Grandes e grandes quedas acontecem dentro da nossa casa, né? E quedas têm causado muitas mortes em idosos, tá? Então, às vezes é uma questão de equilíbrio que precisa ser investigada, de fraqueza muscular, ou alguma coisa que você está tropeçando pela casa. Outra questão é não conversar sobre preferências de cuidados futuros, ou seja, o que eu quero no futuro? Como é que eu quero ser tratada onde eu quero morar? Eu vou querer morar com um filho? Eu vou querer morar sozinha? Eu vou querer ir para um lar? Onde eu quero morar? Se algo, né? Se eu não conseguir mais tomar conta de mim mesma. Gente, esse tipo de conversa é essencial. Então, é um grande erro a gente não conversar abertamente sobre isso, tá? Tratar o envelhecimento como uma doença, a gente já viu aqui que realmente é um baita no erro, né? E negligenciar a própria saúde, que a gente chama de síndrome do cuidador. Você cuida e não cuida de você. Então, a gente tem hoje idosos cuidando de outros idosos, a gente tem hoje pessoas que estão parando sua vida para cuidar de pais ou de avós e esquecem de si. Daqui a pouco tem um tilt, né? Dá uma questão de saúde. Então, para eu cuidar de alguém, eu preciso me cuidar primeiro. Concordam? Muito bem. Quem nos segue aqui está cansado de me ouvir falar sobre estímulo cognitivo, né? Se você faz parte de algum clube nosso, de algum grupo, melhor dizendo, escreve aqui nos comentários, tá? Se você participou das lives da última semana, coloca aí também para eu saber. E se você faz esses estímulos cognitivos, também, por favor, coloca aí que o Igor vai me dizendo o que vocês estão digitando aí, tá? Quero poder ouvir vocês, tá certo? Gente, estímulo cognitivo é, na verdade, um conjunto, tá, de atividades, de exercícios que tem por objetivo ativar a nossa mente, manter a nossa mente plena funcionando e melhorar as funções cerebrais, como memória, atenção, raciocínio, linguagem. Quem aí nunca foi falar uma frase e parou no meio da frase e
a palavra foi embora. Nem era uma palavra difícil, mas você simplesmente esqueceu o que você estava dizendo. Isso pode ser uma questão de atenção, isso pode ser uma questão de estresse, mas isso também pode ser uma questão aí de linguagem e de vocabulário, tá? Então agora, vamos aqui fazer umas coisinhas bem práticas, topa? Vamos lá. A gente vai fazer primeiro uma atividade de atenção seletiva, tá? O Igor vai colocar um videozinho, eu quero que você preste atenção e conte quantas vezes os jogadores que estão vestidos de branco jogam a bola entre si. Você vai ver aí que tem 2 times, um de blusa preta e um de blusa branca, tá? Eu quero que você conte quantas vezes essa bola é passada entre os jogadores que estão de blusa branca. Joia? Então vamos lá. Muito bem. Agora escreve aí no chat para mim. Quantos toques você contou? Quantas passadas de bola entre as pessoas de branco você conseguiu contar? Escreve aí, vou dar um tempinho para você escrever. Não deu play ainda não, viu, Igor? André aqui disse 13. Hum. A Tânia disse 14. Gilberta, 15. Gilvânia Seabra disse 12. Isabel Cristina aqui disse 15. Fátima Carvalho disse que perdeu a conta. Sônia Maria disse 15. Então, 15, 14, 13, 12. Posso revelar quantos eram, Igor? Na verdade, foram 15 passadas de bola da galera de blusa branca, tá? Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer sobre esse vídeo. Você viu o gorila? Escreve aí para mim se você viu ou não o gorila. Como assim, Vanessa? Tinha um gorila? Você viu? Se tinha? Gente, ó, a gente às vezes está tão preocupado, né, em contar ali o passe de bola, a gente seleciona um foco, né, e daí a gente não vê muito o que está se passando. A gente estava focado em uma coisa, ou seja, essa é a atenção seletiva. Eu seleciono um foco para minha atenção. E aí eu acabo perdendo o que está acontecendo ao redor, tá? É uma habilidade legal da gente ter, que vocês foram solicitadas a dizer quantos toques tinha na bola, né? Mas a gente sabe que, na verdade, outras tantas coisas estão acontecendo ao redor da gente. Então, gente, ó, por essas e outras que eu criei o Clube Vida Criativa também, para poder ajudar as pessoas a fazerem amigos, conhecerem novas pessoas, tá? Isso tudo é essencial para a gente poder ter com quem contar, sabe? Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo, né, atividades, métodos e continuo desenvolvendo. Eu não paro de desenvolver. Tem muita gente que segue aqui o clube e começa a me perguntar como é que faz essa atividade, né? Quando viram as atividades do copo que a gente postou, quando viram as atividades, né, de trocar de lugar, ou então de passar a bola e quem estava do lado tinha que abaixar, enfim. Eu queria que, em primeiro lugar, vocês soubessem que não são brincadeiras. São atividades divertidas, mas que têm um propósito certeiro, tá? Então, quando eu desenvolvo essas atividades, né, eu penso muito em qual habilidade cognitiva eu estou querendo estimular com essa atividade. Qual é o meu objetivo, né? Então, tem que estimular a memória? Tem. Que memória? É a memória visual? É a memória auditiva? A gente está falando de memória de longo prazo ou de curto prazo? Todas e todos os tipos de memórias são essenciais de serem incentivados, de serem estimulados, tá? Então, todas essas atividades que eu realizo aqui no clube, as pessoas vivem me perguntando como é que faz, se tem um clube desse na sua cidade, enfim. Então, assim, gente, durante muitos anos eu continuei e continuo desenvolvendo atividades, né, que ajudam todos os dias as pessoas que fazem parte do clube, né, às vezes a gente gosta de dizer alunos, né, e pacientes idosos, idosas, a se tornarem mais ativos, né. Então, a gente sabe que se a gente ajuda o outro nesse processo, a gente também é ajudado, né, e eu espero que eu também, ao fazer os exercícios comigo mesma, eu consiga também desenvolver mais desafios para vocês, tá? Então, muita gente me pede ajuda através das redes sociais do clube. Tem aí várias e várias mensagens para vocês darem uma olhada, né? Como é que faz? Qual é a regra de tal brincadeira, né? E eu tenho um propósito, né? Eu tenho um propósito claro, que é ajudar
a mente, né, da geração 60 mais a ser mais ativa, é ajudar a geração 60 mais a ter essa mente mais funcional, a não perder habilidades cognitivas, porque sim, gente, a gente perde reserva cognitiva. Se você leu muito, estudou muito e parou, pode ter certeza, você está perdendo reserva cognitiva, tá? Então, a gente tem aqui 2 caminhos de ter o Clube Vida Criativa online, tá? Um caminho é para o próprio idoso, para o próprio público 60 mais, que queria participar de um clube como Vida Criativa, mas não tem na sua cidade. Então, a gente tem, para isso, um caminho, tá? E o outro caminho é para profissionais ou familiares que cuidam de pessoas idosas. Então, tem essas 2 possibilidades, né, nos nossos produtos online, serviços nossos online, tá? Então, vou falar primeiro do Clube Vida Criativa Online, esse que é como se fosse o clube presencial, só que aqui nas telinhas, tá? São encontros semanais online. Não é igual a esse, porque nesse só vocês me veem. Os nossos encontros online semanais, a gente vê todo mundo se vê, todo mundo se ouve. A possibilidade, portanto, vocês podem imaginar, de atividades é muito maior, né? Que tem como eu pedir para você escrever aí, você escreve e me mostra. Tem como eu pedir para você desenhar aí, você desenha alguma atividade e me mostra. Tem como eu fazer sinais e vocês terem que imitar. Enfim, assim, gente, não tem um encontro igual ao outro, tá? Quem faz parte do clube já há 4, 5, 6 anos sabe disso. Não tem um encontro igual ao outro, né? Então, nesses encontros, a gente estimula a mente, tem muita troca entre as pessoas e muita diversão. A gente acaba fazendo até amizades com pessoas do Brasil inteiro, e isso é muito legal. Então, esse é um produto nosso, tá? O outro produto nosso é para quem é profissional da saúde ou para quem é um parente, um cuidador, que então a gente chama carinhosamente de um curso para promotor da longevidade. Então, todas as semanas, muitas pessoas aqui nas redes sociais escrevem para mim e perguntam se eu faço mentoria para que as pessoas possam aprender a fazer isso, tá? E sim, a gente tem soluções práticas, nosso curso todo prontinho, gravado, são aulas gravadas e alguns momentos online, ao vivo. Então, sim, você também pode, aqui no Clube Vida Criativa, se capacitar para cuidar de quem você ama, para exercer melhor a tua profissão. Se você é cuidador, cuidadora, por exemplo, você pode aprender isso tudo e agregar valor no serviço que você presta. Então, você vai estar se destacando das demais pessoas que são do mesmo ramo, tá? Então, eu faço isso para que você possa, né, ter acesso e aprender todas as atividades de forma fácil e de forma prática, tá? Botando a mão na massa que a gente aprende, né? Então, sendo você um idoso, uma idosa, ou alguém que cuida de pessoas idosas, tá? A gente está sempre aqui para lhe dar, através desses 2 programas, um embasamento teórico, científico, sobre envelhecimento e maturidade. E também, o mais importante de tudo, a prática, né? Então, eu aplico atividades que vão estimular a sua mente aí, tá bom? Então, são encontros, né? Esses que a gente faz, você pode fazer de onde você estiver. Se você tiver um computador, pode fazer pelo computador, tem um tablet, se você tiver um celular, pode acessar somente no seu celular. São salas onde só vai estar a gente, né? Então, eu posso garantir para você, você vai conhecer gente legal, você vai fazer amizades, você vai se distrair, você vai sair da sua rotina e ter o nosso acompanhamento e o nosso suporte bem de pertinho, tá? Não é só isso. Deixa eu explicar exatamente o que acontece nos encontros semanais primeiro, tá? Depois eu vou falar sobre o que acontece no promotor da longevidade. Então, pega aí papel e caneta para você não esquecer, para você anotar alguns detalhes, tá? Os encontros semanais do clube. A gente promove interação, aprendizado, estímulo mental. A cada semana, eu, pessoalmente, vou conduzir atividades dinâmicas para exercitar memória, foco, rotina, um ambiente leve, um ambiente divertido, acolhedor. A gente ri muito. O que acontece, às vezes, por aí, é que, às vezes, tem grandes franquias que fazem atividades para idosos, mas quem aplica essas atividades não necessariamente tem o preparo técnico, né, o conhecimento, muitos anos de estudo, porque invariavelmente alguém me pergunta assim, Vanessa, hoje eu esqueci assim, aconteceu isso comigo assim, assado, eu posso me preocupar com isso ou não? Então eu tenho todo esse embasamento para também poder acolher essas questões, né, e saber lidar e saber manejar qualquer questão que diga respeito à cognição, tá? Então, encontros 60 mais, semanais do clube. Nessa, eu não tenho 60, tô com 54, pode, vem-se embora. Quanto antes a gente começa a contar e cuidar da nossa saúde cerebral, melhor. As reuniões acontecem ao vivo, chamada de vídeo, e todo mundo se vê. A gente fortalece vínculo, a gente mantém a mente ativa, e tem aquele compromisso toda terça geralmente naquele horário, então é muito legal, tá?
Como bônus, você recebe materiais gráficos, atividades disponíveis para você baixar aí na sua casa, fazer impressão se você quiser. A gente também inclui uma aula com fisioterapeuta para poder lhe mostrar aí como é que você pode se movimentar na tua casa, uma aula com personal trainer, comunidade, um grupo exclusivo para a gente conversar entre nós, interagir com todo mundo. E a gente tem também o suporte, tá? Do clube, né, para vocês, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, tá aí acessando, deu algum pepino, Igor, salva a gente. Então, a gente está sempre cuidando, porque a gente sabe que tecnologia, alguns de nós lida numa boa, e alguns de nós têm algumas dificuldades, e tá tudo bem. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, e a gente sabe que, às vezes, a própria família não tem muita paciência para explicar. Não, dê para cá que eu faço. A gente não quer dê para cá que eu faço. A gente quer aprender a fazer, tá? Então, a gente tem também, nessa situação, né, um bônus especial para vocês, tá? Todo mundo sabe que hoje é 11/11, a gente está aí num mês de Black Friday, né? Dizem que no Brasil a Black Friday não é de verdade, né, Igor? Diz que aqui é tudo pela metade do dobro, umas coisas assim. Mas aqui no Clube Vida Criativa, não. Você tem um mega bônus especial. Apenas as 3 primeiras pessoas que entrarem hoje no grupo, tá? Desses encontros online, vão ganhar o meu lançamento feito esse ano, que é o meu Diário 60+. Ou seja, a gente lançou esse ano, graças a Deus ele está sendo um sucesso, a aceitação dele, quem está usando, está amando. Então é um diário para que você possa cuidar de você todos os dias, para que você possa lembrar do que importa nessa busca por uma longevidade plena, e também a cada 2 dias aqui eu trago um exercício cognitivo, como não podia deixar de ser. Além de várias surpresinhas no decorrer do livro, tá? Então eu mando esse livro aí para sua casa, sem custo nenhum, se você for uma das 3 primeiras pessoas que entrarem no grupo hoje, tá? Para os 10 primeiros que entrarem, vocês vão ganhar um curso online de inclusão digital desenrolada. Sabe por quem? Pelo Igor, que vocês me ouvem tanto falar dele. Aliás, Igor, você, por favor, precisa se apresentar depois para as pessoas, viu? Para as pessoas verem sua carinha e saberem com que elas vão falar. E para todo mundo que se inscrever no grupo, até ao meio-dia, né, de amanhã, até meio-dia da quarta-feira, vão ganhar um e-book, né, que é um livro digital, Economia Prateada, que eu publiquei também há algum tempo atrás, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Muito bem. Então, vamos lá. Todo esse cuidado, atenção, suporte, demanda, gente, ó, muito tempo, muito esforço da nossa equipe, tá? E para vocês terem uma ideia, o valor mensal da assinatura, para você ser uma pessoa que participa dos nossos encontros semanalmente, tá? O valor médio mensal da nossa assinatura é R$250, tá? Mas a gente tem uma oferta para o online que cabe no bolso de todo mundo, tá? Posso rodar, Igor? Eu sou bem mandada, viu, minha gente? Ele tá ali no digital, ele é quem manda. Então, ó, apenas 3 vezes de 147 sem juros, tá? A gente vai estar garantindo para você 3 meses de encontros semanais. Então, 3 meses, de 4 ou 5, né, dependendo do mês, encontros de estimulação, conhecendo as pessoas, fazendo essa troca bem legal, tá? E ele é feito no cartão. Então, a gente passa o valor total e divide em 3 parcelas para você, tá bom? E aí você já garante com a gente 3 meses participando dos nossos encontros online, do Clube Vida Criativa online, tá? Então, como eu coloquei aí para vocês, é uma assinatura de 3 meses e aí você depois pode continuar renovando com a gente, tá? Então, é bem legal da gente poder perceber que, Igor, quanto é que fica cada encontro? Se a gente considerar aí uma média de 4 semanas, né? Então, o valor de 147 por mês, dividido por 4 encontros, fica no valor de R$ 36,75. Gente, não é nenhum sanduíche que a gente pede qualquer dia desse, tá? E você vai estar cuidando da tua saúde cerebral, ok? Vanessa, eu já estou esquecida, melhora? Melhora. Vanessa, eu estou muito desatenta. Vai ter exercício também para atenção. Vanessa, eu estou esquecendo as palavras, nós vamos trabalhar vocabulário. Vanessa, eu sou ruim de planejar as coisas, eu não me organizo, nós vamos trabalhar essa parte toda do córtex pré-frontal e vamos aí melhorar nosso planejamento, nossa organização, tá? Muito bem. Então, ó, esse é o caminho dos encontros semanais do Clube Vida Criativa. Agora nós vamos falar sobre esse curso que eu falei, que é direcionado para quem é cuidador de alguém, para quem é neto, filho, que ajuda a cuidar do avô, da avó, do pai, da mãe, ou que está percebendo, né, que necessita chegar mais junto para poder auxiliar o pai e a mãe. Ou então, se você é um profissional
da saúde, um profissional do cuidado, que você possa também aprofundar nesse nosso curso chamado Promotor da Longevidade, tá? Vem ser um promotor da longevidade. Então, como eu disse, profissionais, cuidadores, familiares, tá? A gente desenvolveu, assim, um curso muito legal. A gente já tem turmas dele rodando, tá? Para vocês saberem também. Assim como os encontros online a gente tem. Ah, Igor, faltou falar uma coisa do encontro online, né? Para todo mundo que aderir, a gente vai ter um grupo específico. E aí, a gente vai debater ali qual é o dia melhor, né? Para a maioria das pessoas. E caso seja um dia que não fique bom para você, a gente encaixa você em outros grupos que já estão em andamento, tá? Você não vai perder nada com isso. E vai começar a fazer parte, então não preocupa com isso agora não, tá? A Gilvânia Seabra está perguntando, para o profissional da saúde, esses valores se enquadram? A gente vai revelar agora, vamos... Isso, vou passar já já quais são os valores, tá? Se você é um profissional da saúde, é Gilvânia, né? Gilvânia, que quer também fazer parte do encontro online, também pode vir, tá? É o mesmo valor para você, tá bom? O que eu vou passar agora é o valor do curso, tá? Então, são muitos módulos, fundamentos da longevidade ativa, entendendo o cérebro do idoso, como criar uma rotina cognitiva saudável, jogos e atividades para estimulação. Aí eu mostro as atividades, eu deixo salvo lá alguns materiais, eu deixo salvo, eu mostro para vocês os jogos que eu utilizo, aonde que eu compro, eu deixo links para vocês adquirirem com facilidade, porque eu faço a multiplicação dos recursos, sabe? Então, tem muito tempo que eu faço isso, eu desenvolvo muita coisa. Ah, Vanessa, a inteligência artificial faz alguma coisa? A inteligência artificial hoje, minha gente, faz de tudo que você quiser, né? Mas a gente sabe que quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de cuidado humano, né? Eu quero crer que a gente pode somar com a inteligência artificial, mas não substituir, tá? Então, já foi comprovado por vários estudiosos, né, de futuros, que realmente existem várias profissões que a inteligência artificial ela não vai conseguir tomar, digamos assim, tá? E esse tipo de cuidado é um deles, sem dúvida nenhuma, tá? Módulo 5, ferramentas de avaliação e acompanhamento, comunicação afetiva com a pessoa idosa, tá? Então, a forma da gente se comunicar com as pessoas idosas faz toda a diferença. O módulo 7 de autocuidado do cuidador e a economia prateada, né? Então, a gente ainda dá vários bônus, materiais gráficos, atividades disponíveis para você fazer download, imprimir, aula com fisioterapeuta, com personal trainer, não são assim treinos semanais não, tá? Com eles são atividades pontuais que eles gravam pra gente, e aí você pode ficar fazendo aí na tua casa. Comunidade exclusiva para conversar, para fazer amizades, suporte nosso para você também, das 8 às 20, tá? E para vocês também que quiserem, né? Porque eu sei que aqui nessa live, né, Igor, a gente tanto tem a própria pessoa idosa, o próprio prateado, a própria prateada, a gente também tem profissionais da saúde, ou familiares, filhos, netos, tá? Então, as 3 primeiras pessoas que adquirirem o curso, tá, vão ganhar o e-book sobre economia prateada, como converter a longevidade em oportunidade de negócio, tá, que eu escrevi. E os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar também o curso online de inclusão digital. Quando a gente fala em inclusão digital, é algo que assim, ó, gente, não tem como, tá? Vocês já perceberam que o dinheiro físico tá sumindo. Ou a gente aprende a fazer pagamentos aqui com segurança, sem cair em golpes, ou a gente aprende de uma vez por todas a mandar uma foto, a baixar um vídeo que alguém mandou pra gente, né? Com segurança, a gente vai estar fora do mundo, né? Então, gente, ó, ganhar curso de inclusão digital, ainda mais com o Igor, ó, fique tranquilo que eu garanto que é sucesso, tá? Gente, para fazer o curso, a gente vai direcionar vocês para o Hotmart, tá? Que é uma plataforma muito conhecida, que ela traz em si, né, todos esses cursos, e temos uma garantia padrão de 7 dias. Nessa, entrei, não era bem o que eu queria. Você está seguro por 7 dias para desistir e a gente devolver o valor que foi pago, tá bom? No curso, você tem acesso durante 1 ano. Então, tudo que eu vou atualizando de conteúdo, eu vou colocando lá. Todas as atividades que eu estou desenvolvendo, eu vou colocando lá. Os vídeos das atividades, a explicação das atividades, essas que a gente faz e que viralizaram aí, gente, ó, tem vídeo nosso no Instagram com mais de 500 mil visualizações. Nos últimos 30 dias, para vocês terem uma ideia, teve 1.100.000 visualizações nessas nossas atividades. Então, as pessoas estão sedentas por aprender como é que faz, né, com a sua equipe na igreja, o grupo de amigos, o grupo do condomínio. Então, se você, de repente, é fisioterapeuta, você pode aprender isso, fazer essas atividades também, tá? E tem aí a garantia de acessar durante 1 ano, tá, o nosso curso. A Giovânia disse aqui que ela quer fazer os 2. Tá. Gente, é importante que vocês acessem o grupo. Eu mandei o meu número de contato. Eu preciso que vocês entrem em contato comigo, né, para que eu deixe aqui anotado todo mundo direitinho. Beleza, Giovânia. Vamos lá.
Vai ser um prazer ter você com a gente, ter todos vocês com a gente. Ô, Igor, esse módulo nosso de hoje vai ficar gravado? Esse de hoje? Vai? Legal. Porque, de repente, as pessoas podem também encaminhar para um amigo que não, né, não veio hoje, alguém que você lembrou aí, falou, eita, fulana tem que ver isso, tá? Já manda também. Então, gente, ó, a gente libera, assim que você adquire o curso, a gente libera os 4 primeiros módulos, e aí depois de 7 dias a gente já libera o restante para você, tá? Então, olha, gente, não é por nada não, mas eu reuni ali o conhecimento meu de anos de estudo e de atuação com a pessoa idosa. Então, às vezes a gente tem alguém que sabe muito, mas essa pessoa não consegue passar. Não tem isso, né? Acho que todo mundo já teve, né, Igor, um professor assim, o cara sabe muito, manja muito, mas não consegue passar, né? Então, eu fiz questão, gente, nesse curso, gravar as aulas de uma forma muito leve, explicando, como eu gosto de dizer, sem frescura, tá? E eu também estou à disposição, caso você tenha alguma dúvida, escreve lá, eu também entro, te respondo, tiro dúvida, tá? Então, você tem agora 2 opções. Seguir aí testando, não querer a nossa ajuda, não querer aprender com a nossa experiência, então você vai tentando melhorar sozinho, correndo o risco aí de continuar cometendo os mesmos erros, ou você pode aproveitar todo o meu conhecimento, um conteúdo mastigadinho, didático, de anos de experiência comprovada, com uma metodologia e prática, tá? E podendo fazer parte da nossa grande comunidade do clube, tá? Essa comunidade que só cresce, graças a Deus, cada vez mais prateados, prateadas e gente que cuida e quer cuidar de idosos aqui. Ó, tem um dado interessante que eu vi esses dias, que vocês sabem que está nascendo cada vez menos brasileiros e a gente está vivendo cada vez mais. Então, já está faltando hoje já está faltando mais de 12 mil geriatras, tá? Ou profissionais também que consigam trabalhar com o idoso. É completamente diferente, vocês vão te concordar, trabalhar com criança, trabalhar com jovem, com adulto e com idoso, concordam? Quem faz isso tudo, eu concordo que assim, ou você faz uma coisa muito bem feita e direciona, ou você vai ficar dando tiro para todo lado, né? Então, ó, já está faltando hoje pessoas que saibam fazer esse tipo de atividade com idosos, tá? E daqui a 5 anos nós seremos o 6º país mais velho do mundo. A cada 21 segundos, um brasileiro completa 50 anos, gente. Então, ó, não é tendência, é realidade, tá? E quanto custa para fazer esse curso, tá? Quando a gente calcula as horas de curso, baseado na hora técnica minha, hora técnica do Igor, o custo, tudo isso, ele poderia custar facilmente R$ 2.500 por tudo que eu ofereço no curso, somado a minha experiência, a prática que você tem acesso, os materiais que eu divulgo para vocês, mas não, tá? E eu não tô conseguindo baixar aqui não, peraí, agora foi. Então, assim, como eu tenho esse propósito, né, gente, eu não posso querer atender os idosos do mundo todo, concorda? A gente precisa criar uma comunidade de pessoas capacitadas, e eu tenho esse propósito de ajudar a geração 60 mais a ter a mente mais ativa e ajudar quem quer ajudar o idoso, tá? Então, olha esta loucura de Black Friday. Olha esta loucura. R$ 547 à vista, ou 12 vezes de R$ 56,57. Então, você vai ter acesso por 1 ano na plataforma Hotmart, todo o nosso curso, todos os módulos, atividades atualizadas. Gente, ó, eu aplicando a atividade. Então, você vai ver o passo a passo, você vai aprender para fazer também. Você vai poder trazer junto. De repente, se você cuida do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, de alguém que você conhece, que é idoso, trazer ele junto para frente, né, do teu computador, do teu celular, ver juntos, tá? Tem muito conteúdo de qualidade sobre todas as habilidades cognitivas, sobre o que é normal e o que é patológico no envelhecimento, de uma vez por todas, a gente precisa esclarecer as pessoas, tá? Então, ó, aqui é precinho camarada, mas camarada mesmo, tá? Então, ó, esse preço e essas condições, eles são por tempo limitado, tá? A gente gosta de fazer as coisas muito bem feitas, não adianta ter 200 pessoas fazendo um negócio que a gente não vai conseguir dar conta de dar atenção para todo mundo, como a gente gosta de tratar aqui no clube, né? Tá faltando, tá, gente? O mundo tá carente de pessoas que se interessem verdadeiramente, genuinamente pelo outro, tá? Igor, o povo precisa conhecer você. Tu tem que vir pra cá, pra pelo menos as pessoas verem sua carinha, não é não, gente? Pra vocês ligarem a voz à pessoa, né? O Igor é um super parceiro nosso. É que eu tô respondendo aqui um monte de gente. Sim, tá, eu sei disso. Para só um segundo, vem pra Será cá. que dá pra ver? Deixa eu ver aqui. Abaixa aqui pro pessoal. Abaixa aqui é ótimo, né? Pro pessoal poder ver você, Igor. Oi, minha gente. Pronto, meus amores. Tô aqui respondendo já um bocado de gente que tá aqui mandando mensagem. Então, corra para garantir logo a sua vaga com os bônus, minha gente, porque esses bônus são imperdíveis. Eu acho que a gente nunca fez isso de trazer bônus tão bons, principalmente a questão do livro, né, 60 mais, do Diário 60 mais que a Vanessa escreveu. Tem também o e-book, né, de Economia Prateada, que também é da Vanessa. Então, assim, são ofertas imperdíveis mesmo.
Essas aqui vocês não vão encontrar mais durante o ano, viu? Gente, quando o Igor vai lá no clube, é tão divertido, porque assim, ele é muito querido por todas as senhoras do clube, de várias turmas, né? Igor tá sempre conversando com vocês, gravando depoimentos, fotografando a gente, filmando, é ele quem registra tudo que a gente faz, né? E ele brinca que ele já é um velhinho, porque ele, assim, tem uma mente, sabe, gente, muito, digamos assim, madura para 28, Igor? Para apenas 28 aninhos. Então, assim, queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Se lembrarem de alguém que precisa assistir essa nossa conversa, encaminhem, marquem as pessoas aí para as pessoas poderem ver. Pede o link para a gente, que a gente encaminha também, vocês podem disparar para as pessoas queridas, porque da mesma forma que a gente dispara aqueles vídeos de bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tem que disparar também quando a gente gosta de alguma coisa e a gente quer fazer com que as outras pessoas também tenham acesso.